Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com você para falarmos mais uma vez de mais uma lição da Escola Bíblica. Desta feita nós estaremos dando início ao terceiro trimestre da lição e nós vamos estudar hoje a primeira lição desse terceiro trimestre do ano 2023. Quero aqui agradecer a você que está inscrito no canal, deixando seu comentário, deixando lá o seu like. Continue divulgando, compartilhando, falando para outras pessoas, se inscrever no canal. Eu dependo de Deus e dependo da sua ajuda também, minha irmã e meu irmão em Cristo. Nós vamos estudar hoje a primeira lição, que tem por título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. O textuário diz o seguinte: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, o versículo 5. A verdade prática da lição diz o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. É a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 1 ao versículo de número 2. É sobre esse texto que nós vamos aqui estudar um pouco e eu vou dar a minha opinião, o meu ponto de vista e o meu parecer sobre o que aqui está escrito. A introdução da lição diz o seguinte: Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Ou seja, o comentarista aqui da lição deixou aqui bem claro que o que ele vai abordar aqui é uma abordagem espiritual. Ele não vai aqui trazer um ensinamento escatológico, porque talvez você, quando for escutar, talvez você, quando estiver lendo a lição, na escola onde você faz parte, você queira abordar, querer saber quem é a Babilônia, quem vai ser o anticristo, da onde ele vai surgir. Mas nesta lição, o comentarista vai abordar a questão espiritual deste tema da lição a qual nós vamos estudar. O primeiro tópico da lição, Babilônia e seus significados. Ele, nesse primeiro tópico e no primeiro item aqui, ele vai abordar o que significa esse tema, esse nome, né? A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz. Ele vai trazer três exemplos, melhor, sobre o significado. Diz assim a expressão do primeiro item, do primeiro tópico. No texto bíblico, destacam-se três termos gregos: porné, que significa prostituta; porneu, que significa prostituir-se; e porneia, que significa prostituição. Só que esse termo prostituição aqui é uma prostituição espiritual, é uma idolatria, e não uma prostituição no sentido de ato sexual. Ele vai dar aqui exemplos bíblicos, Isaías, Jeremias e Oséias, está na sua lição, de que o que estava acontecendo nesses três acontecimentos aqui, desses profetas, era
uma prostituição espiritual. O povo estava vivendo na idolatria. E isso para Deus é uma prostituição espiritual. Só para diferenciar os irmãos estarem cientes, para não confundir com prostituição sexual. Ele vai abordar aqui uma outra questão. Em Apocalipse, as muitas águas, porque o texto de Apocalipse vai dizer que essa meretriz, esta prostituta, esta mulher está sentada sobre as muitas águas. E ele vai dizer aqui, e o próprio texto de Apocalipse vai explicar quem são essas muitas águas. O próprio capítulo 17, se você ler todo o capítulo 17, o anjo vai mostrando as coisas a João e em seguida o próprio anjo dá a interpretação das imagens que João está vendo. Então, ele vai falar que as muitas águas são povos, nações, pessoas que foram seduzidas por essa meretriz que está inserida no livro de Apocalipse, capítulo 17. O segundo item do primeiro tópico, a mulher e a besta escalarta. Ou seja, essa besta aqui está se referindo ao anticristo que aparece no capítulo 13 de Apocalipse. É o mesmo personagem, traz os mesmos significados, então é o anticristo. Aí você pode perguntar, quem vai ser o anticristo? De onde virá o anticristo? Como eu falei no início, o comentarista aqui não entrou nessa questão de escatologia, porque aí cada um vai dizer uma coisa diferente. Não, o anticristo vai ser fulano, o anticristo vai ser outra pessoa, então ele não quis abordar essa questão aqui. Aí diz assim o segundo item, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado de luxo. Ele vai dando aqui o significado, o comentarista. Ele diz que isso significa reinado de luxo. Aí ele dá 3 exemplos bíblicos sobre essa questão aqui. Mateus capítulo 27, versículo 28, Marcos 15, 17, Lucas 16, 19. Por que eu citei? Porque 2 textos que está aí na sua lição, Mateus 27, 28, Marcos 15, 17, esses 2 textos que ele está se referindo com um reinado de luxo, eu vou ter uma opinião aqui diferente, porque esses 2 textos se referem a Jesus Cristo, no momento que ele está prestes a ser crucificado. Então, estão colocando as vestes em Jesus, porque começou a se espalhar que Jesus Cristo era rei dos judeus. Aí começou a vestir Jesus com púrpura, com linho fino, mas colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Então aqui, esses 2 textos não se referem a um reinado de luxo. Por quê? Porque Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado. Por que eu estou pontuando? Porque tem muitas pessoas que podem pegar esse texto isolado aqui e querer fazer disso uma doutrina. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus Cristo se vestia de púrpura, de linho fino, se vestia com roupas gloriosas, mas só que ali as pessoas estavam fazendo isso para menosprezar Jesus, e não que Jesus Cristo estavam vivendo um reinado de luxo, só para os irmãos entenderem. Aí ele vai dar continuidade no segundo tópico aqui, ou no segundo item do primeiro tópico. Ele vai explicar aqui o que significa, o cálice na mão dessa prostituta. Não é nem uma explicação. Ele só vai relatar aqui o que está escrito no texto de Apocalipse, que o cálice que a prostituta, a meretriz, está nas mãos, está cheio de abominações, imundícia, prostituição. Aí é quando ele vai dar o significado. Na visão dele, o comentarista vai dizer, isto representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade.
ele está trazendo essa visão de Apocalipse para os dias atuais, para os dias em que nós estamos aqui vivendo. Então, um ponto também aqui desse segundo item é quando ele diz assim: ele profere blasfêmia. Quem? Ele quem? O anticristo. Porque o anticristo e essa mulher estão unidos a princípio. Aí ele diz assim: ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo, à soberania de Deus, né? O que significa a palavra repulsa? Significa nojo de algo. A palavra repulsa significa isso. Então, mais à frente desse item, ele vai dizer que a união entre o cavaleiro, a mulher, e a montaria, a besta, que é o anticristo, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico, político do espírito da Babilônia. E é uma força nefasta, ele diz. Ou seja, o que significa a palavra nefasta? Significa fatal, perigoso, mal, maligno. Então a união desses dois personagens trará isto para o mundo em um período quando surgiu o anticristo. Então, só que ele está trazendo para os dias de hoje, está dizendo que isso está acontecendo em um mundo em que nós estamos vivendo, na sociedade atual. É isso também que ele vai falar sobre no terceiro item do primeiro tópico, quando ele diz aqui, ele vai tentar revelar aqui, nesse terceiro item, quem é esta Babilônia, quem é este personagem, esta mulher, esta meretriz. Mas, como eu falei, e ele também falou na introdução, ele não quer entrar no termo de escatologia, porque vai ter diversos. Muitas pessoas vão dizer que esta meretriz, esta prostituta, vai ser a religião universal que vai ocorrer na época da grande tribulação. Outras pessoas vão dizer que isto vai se referir à Igreja Católica, que está em Roma, na Itália. Então vai surgir várias especulações. Talvez por isso, ou com certeza, ele não quis entrar nesse tema de escatologia e sim focar uma mensagem espirituais para os dias de hoje. Segundo tópico da lição, o espírito da Babilônia. Primeiro item, no sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Aí dá referência de que está no texto, né? Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Nesse sentido, veja que é ele que está dando a explicação aqui. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Culto. Ele está trazendo agora o espírito da Babilônia no sistema religioso, ou seja, dentro da igreja. O comentarista está abordando aqui que o espírito da Babilônia está atuando dentro do sistema religioso. E quando isto acontece, o ser humano torna amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Então, se nós formos olhar para isso, nós vamos ver literalmente que isso está acontecendo. Que isso é uma mensagem para os dias atuais, realmente. O ser humano como centro da atenção. O ser humano querendo ser cultuado, querendo ser adorado, quer ser o centro das atenções. Quando, infelizmente, eu digo isso com tristeza no coração, quando o que prevalece não é o Evangelho de Cristo, e sim mamon, dinheiro, riqueza. O comentarista abordou isso aqui. Eu só estou enfatizando, trazendo com uma linguagem mais clara ainda. E os irmãos e as irmãs que
estão a me acompanhar, sabem muito bem que isso é uma mensagem dos dias atuais. Teve até um exemplo de um irmão que estava pregando em um certo lugar. Quando ele foi profetizar, ele virou para o pastor que estava no púlpito e pediu permissão para profetizar. Ou seja, colocou o pastor dele como um Deus. Se o Senhor permitir, eu profetizo. Então, o espírito da Babilônia está atuando nas igrejas. Em todas as igrejas? Lógico que não. Eu não generalizo nunca. Mas em boa parte do sistema religioso, isso está acontecendo sim. Aí ele vai adiante sobre este primeiro item, sobre o que está acontecendo no sistema religioso. E o segundo item desse segundo tópico diz assim: no sistema político e cultural, o espírito da Babilônia atuando no meio político e no meio da cultura. Aí ele vai abordar aqui. Segure aí na cadeira, no sofá e aperte o cinto, que o negócio vai ficar estreito aqui. Veja bem. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como quais são as pautas progressistas dos dias de hoje: apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Isso está em pauta hoje de uma maneira gigantesca. E o que é, um exemplo, o que é apologia ao aborto? É o modo de defesa ou apoio em prol de algo ou alguém. Nesse caso, é um apoio a algo, ou seja, apoiar a legalização do aborto. Agora, essas pautas que estão aqui na lição e que está hoje no meio da sociedade, que veio à tona de maneira muito forte, durante 4 anos, essas pautas aqui estavam silenciosas, estava escondida. Por quê? Porque o cenário político era um outro. Agora, como mudou o cenário político, estas pautas veio à tona pelo atual governo. Então eu quero trazer aqui uma questão clara. Essas questões aqui estão sendo abordadas de maneira gigantesca na sociedade por causa do atual governo. E se os crentes que votou nesse atual governo estão se escandalizando por causa disso, estão tentando atribuir que isto é o fim dos tempos, que é a volta de Jesus Cristo, eu quero dizer para você que isso não é o fim dos tempos e nem é a volta de Jesus Cristo. Isso está acontecendo porque você foi lá na urna e votou nesse atual governo que apoia a apologia ao aborto, que apoia a ideologia de gênero, a legalização das drogas. Então não é que Jesus está voltando não, porque as pessoas gostam muito de espiritualizar. Não é Jesus voltando não, foi o seu voto. Então não venha se escandalizar com isso não. Então não venha achar ruim isso que está acontecendo. Deixe que o professor na sala de aula pegue o seu menino de 5 anos, a sua filha de 5 anos e ensine a ele sexo explícito. Diga que ele não é menino e nem menina, que quando ele crescer ele vai decidir. Não ache ruim não, foi você que votou no atual governo. As pautas do governo era essa. Estava claro. Aí muitas pessoas votou no atual governo, então o que está acontecendo? Está prevalecendo essas pautas. Não é Jesus que está voltando, não. É porque você
votou no atual governo, mas tem que aguentar agora as consequências do seu voto. Vamos para o terceiro item da lição, ou o terceiro item do segundo tópico que nós estamos estudando. Diz assim: no sistema econômico, o espírito da Babilônia no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração, da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Dois significados. A palavra luxúria significa desejo intenso por algo. É um dos significados da palavra luxúria. O significado da palavra licenciosidade significa indisciplinado, que não cumpre normas, contrário à decência e ao pudor. É o significado dessas duas palavras, melhor dizendo. Aí diz assim, um ponto aqui da lição: as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Aí deu dois exemplos bíblicos aqui. Provérbios capítulo 16 e o versículo 29 e Malaquias capítulo 3 e o versículo 11. Eu vou ler neste momento o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 11. Diz assim: os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesses e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? O Senhor não nos fará mal algum, ou não acontecerá nenhum mal contra nós. É o que diz o texto de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Veja que o comentarista colocou a palavra aqui, pessoas. Só que o texto de Miqueias vai identificar quem são essas pessoas. Ou seja, ele vai identificar três classes de pessoas. Vai identificar chefes religiosos, sacerdotes e profetas. E essas classes de pessoas estão extorquindo as pessoas. Os chefes estão dando a sentença por presentes. Os sacerdotes estão ensinando por interesses. E os profetas estão adivinhando ou profetizando por dinheiro. É uma mensagem antiga essa de Miqueias, ou não? Mas é uma mensagem também atual, muito atual para os dias de hoje. Ou eu estou errado, ou eu estou falando algo que não é real, ou eu estou falando algo que não acontece nos dias em que nós estamos vivendo, dentro das instituições religiosas. Porque o comentarista falou as pessoas, e está colocando aqui a sociedade, dizendo que a sociedade está consumindo muito, e o seu consumismo está desenfreado. Mas não é só a sociedade. Pelo texto bíblico e pelo que os nossos olhos veem, não é só a sociedade. É uma parte, e uma parte significativa das instituições religiosas e de líderes religiosos que estão fazendo as coisas por interesse financeiro. Não é nada de novo que eu estou falando aqui. É algo que já estava na Bíblia e é algo que está acontecendo. Então, o espírito da Babilônia está atuando no sistema econômico, tanto na sociedade e, infelizmente, dentro do sistema religioso, pelo exemplo bíblico que o comentarista colocou aqui na lição. Terceiro tópico da lição diz assim: a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual é a posição da igreja?
ele aqui vai abordar qual deve ser a posição da igreja diante do cenário que nós estamos vivendo. Primeiro item do terceiro tópico: não negociar a ortodoxia bíblica. Ele vai dizer o que significa a palavra ortodoxia, que significa crença correta, padrão correto, padrão único. É o que significa a palavra ortodoxia. Ele vai dizer aqui em um ponto deste item, um exemplo aqui: por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável. Reafirmar. Quando você precisa reafirmar algo, é porque algo que você vem dizendo, vem falando, vem ensinando, já não está surtindo mais efeito. Então você tem que reafirmar. Agora, de que maneira? Qual é a maneira que a gente tem que reafirmar? Se posicionar diante do que está acontecendo, diante do cenário que nós estamos vivendo. Eu lembro da passagem dos 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, só para os irmãos entenderem que diante daquele cenário, as pessoas estavam se curvando, as pessoas estavam se prostrando diante de um espírito de idolatria, se prostituindo ali espiritualmente. Mas os 3 jovens permaneceram de pé. Não negociou a sua fé, não abriram mão. Estavam em uma terra estranha, Babilônia, mas diante de uma terra estranha, diante de um cenário caótico que eles poderiam perder a vida, eles não negociaram. Reafirmaram diante daquele cenário a sua posição. Eu creio em Deus em Jerusalém, mas eu creio em Deus também aqui em Babilônia. Não negociaram, reafirmaram a sua fé, a sua crença correta. Vamos para o segundo item desse terceiro tópico: formar o caráter de Cristo. O que significa a palavra caráter? Significa conjunto de qualidade boas ou mais. Nesse caso, como é uma formação do caráter de Cristo, então é um conjunto de qualidade boas. Ele vai falar o seguinte aqui nesse item, como por exemplo, nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Ele está dizendo que este trabalho de formar o caráter de um crente salvo é do Espírito Santo, desde que também o salvo em Cristo dê espaço, abra o coração para ter o caráter transformado, mudado. Porque se não tiver esse espaço, o Espírito Santo não vai poder formar um caráter com boas qualidades, que as pessoas vejam Cristo em você. Aí ele diz o seguinte: Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Jesus Cristo ensinou isso e ensinou outras coisas também. Mas hoje em dia as pessoas estão preferindo a árvore em vez do fruto. O fruto é importante. Foi Jesus Cristo que disse: vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Se o fruto for mau, a árvore não presta. Se o fruto for bom, a árvore é boa. As pessoas estão preferindo hoje, nos dias atuais, ficar com a árvore e não estão olhando para os frutos. Tem pessoas que têm frutos bons, tem pessoas que têm um fruto excelente, é produtivo na obra de Deus, é produtivo na igreja onde faz parte, mas as pessoas olham e desprezam, aí vão para a árvore que não está gerando bom fruto. As pessoas estão olhando para a árvore em vez de olhar para o fruto. Aí diz o seguinte também aqui nesse segundo item do terceiro tópico. Ele diz:
Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos. O que significa a palavra pseudo? Pseudo é falso. Cristão, então, o que significa? Pseudo-cristão. Falso cristãos. Agora, uma coisa que eu quero pontuar aqui. Ele diz que a falha na formação moral do caráter produz falsos crentes, falsos cristãos. Agora, quem é que produz? Quem é que está com a finalidade de produzir um bom caráter? Ele falou anteriormente, era o Espírito Santo. Então, se está tendo falha, então é o Espírito Santo que está falhando? Porque se não é do ser humano ele próprio produzir um bom caráter, e ele diz que é do Espírito Santo esta finalidade, se está havendo falha, quem é que está falhando? Sou eu ou é o Espírito Santo? Porque ele diz que está tendo uma falha na formação do caráter. Agora, essa falha, quem é que está sendo produzida? Quem é que está produzindo esta falha e produzindo falsos cristãos? Então é uma questão aos irmãos pensarem. Lógico que não é o Espírito Santo, são os próprios cristãos que não está dando espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida, para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Este é o ponto principal. Ele diz o seguinte: portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Agora, a igreja, portanto, se a igreja prima pelo estudo, ou seja, pelo ensinamento, lembra da expressão bíblica? O meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento, aprendizado, por lhe faltar instrução. E quando eu digo instrução aqui, eu estou falando de culto. O culto de instrução, culto doutrinão, instrução bíblica. É o conhecimento bíblico, porque hoje tem culto para tudo que é gosto. Tem culto da vitória, culto dos 318, culto do leão da boca fechada, culto do cadeado quebrado. Tem culto para tudo. Só não tem culto que ensina a Bíblia. Só não tem culto que ensina a palavra corretamente como ela é. Aí nesses cultos tem avião, tem helicóptero de Jeová, tem bomba do Espírito Santo. Aí quando termina o culto, aí você vai perguntar para o irmão: ô irmão, onde foi feita a leitura? A leitura não sei onde foi feita não, irmão. Mas foi manto, você ouviu não que foi manto não? Foi manto, foi poder. Aí o povo sai lá do culto, aí não recebe vitória. Os 318 continuam lá do mesmo jeito, o cadeado continua quebrado, o leão continua com a boca fechada, porque está faltando ensinamento para o povo. Está faltando conhecimento para o povo. Se tiver conhecimento, se tiver aprendizado, se tiver Bíblia, se tiver palavra, a gente vai resistir ao espírito da Babilônia. Como está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é com o pulo que o diabo foge. Não é com grito, com língua estranha, batendo palma, rodopiar. Não é com nada disso não. É com uma posição firme diante do diabo ele vai fugir. E como é que ele foge? É com a palavra. Ele fugiu de Jesus como? Jesus usou a palavra. Jesus usou Bíblia. O diabo vai fugir se você tiver Bíblia, palavra, conhecimento. Pulo, grito, marcha, irmão. Isso não adianta nada. Terceiro item do terceiro tópico: aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É o ponto de vista dele, né? É porque, como é assembleano, então os assembleanos acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, é a posição dos assembleanos, ou boa parte, né? Porque já tem pessoas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Já outros têm a visão que a igreja não passará. Então, ele deu o ponto de vista dele aqui, que a igreja não passará pela grande
tribulação. Aí ele fala aqui, dispensação da graça. Vai terminar com o arrebatamento da igreja. Segundo a teologia, né? Segundo a teologia. Eu não gosto muito de teologia, porque em vez de explicar, ela complica mais ainda. Mas a teologia diz que existe alguma dispensação. Dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo. Dispensação da inocência, que no caso era a época de Adão e Eva. Depois, dispensação da consciência, quando eles pecaram. Dispensação patriarcal, na época dos patriarcas. Mas a dispensação da graça, irmãos, está desde o Gênesis. E diante da Bíblia toda. Quem divide essas coisas de dispensação é os teólogos. É a teologia. A Bíblia não faz nada disso. A Bíblia não divide dispensação disso, dispensação daquilo, nada. Porque a graça é desde o Gênesis até o Apocalipse. Ou não? Quando Adão e Eva pecam, Deus aparece lá, pega a pele de um animal, provavelmente, cobre a nudez de Adão e Eva. Isso é o quê? Graça. Graça, isso é graça, irmão. Cobriu a nudez. Isso é graça. Então, mas, segundo ele, a dispensação da graça vai terminar com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É o ponto de vista dele. Aí diz assim, acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. A inversão de valores, perseguição, guerra, fome, peste e terremotos. Ele diz que isto é o sinal da volta de Cristo e que a gente tem que estar vigilante, atento, porque a volta de Cristo está às portas, é iminente por causa desses sinais. Eu quero dizer aqui para os irmãos e as irmãs que o que Jesus Cristo disse foi diferente. O que Jesus Cristo disse, falou, contou a respeito da sua volta. Ele disse o seguinte, quando vocês ouvirem rumores de guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra mãe, fome, peste, guerras, não vos assustei, porque isto é o princípio do fim. Está só no início. Está acontecendo tudo isso? Não se assuste, meu irmão e minha irmã. Isto é o princípio, é só o começo. Jesus Cristo não está voltando. Eu vou afirmar de novo. Jesus Cristo não está voltando. Ele vai voltar. Voltando, ele não está. Então eu estou gravando aqui este comentário. Eu estou dando aqui a minha opinião e vou falar sobre a segunda lição desse segundo trimestre, porque Jesus Cristo não vai voltar agora. Foi o que ele falou. Aí perguntaram, quando se dará a tua volta? Ou quando isto vai acontecer? Aí Jesus Cristo falou, quando este evangelho, foi Jesus falando, este evangelho que eu ensino, que prego, que estou ensinando a vocês, para vocês dar continuidade, quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Quase 8 bilhões de seres humanos na Terra. Quase 8 bilhões de seres humanos na Terra. Mais de um terço, muito mais de um terço, não ouviram falar do Evangelho de Cristo. E Jesus Cristo é fiel na sua palavra. Então, não se preocupe. Jesus Cristo vai voltar? Vai voltar. Eu creio no arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando, irmão Eduardo? Não está voltando, não se preocupe. Continue fazendo planos, sonhos, porque Jesus Cristo não vai voltar nem tão cedo. Nem se preocupe com isso. É a Bíblia que diz, e foi Jesus Cristo que ensinou. Conclusão da lição. Ele vai dizer o quê? Aqui na conclusão. Vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a eminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. A palavra interlúdio significa espaço de tempo, um lapso de tempo. É o significado da palavra interlúdio. Ele diz o seguinte, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina
bíblica, Mateus 28:20. Formar o caráter dos discípulos. Ele falou em um tópico atrás que quem tem que formar o caráter do cristão é o Espírito Santo. Aqui ele está falando que quem tem que formar o caráter dos discípulos, do crente, é a igreja. Ele tem que decidir se é o Espírito Santo que tem que formar o caráter ou se é a igreja. Quem que deve formar? É o Espírito Santo, irmão. Desde que o crente dê lugar, para assim ter o caráter formado, transformado. Ensinar a doutrina bíblica. É ensinar a doutrina bíblica. Não costume de igreja. Costume de igreja não edifica crente. Dogmas religiosos não edifica crente. O que edifica crente é a doutrina bíblica. É o ensinamento de Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou para os discípulos: ide e ensinai tudo que eu estou ensinando para vocês. Os apóstolos passaram para as pessoas o que eles receberam de Jesus Cristo. O que eles receberam de Cristo, o ensinamento de Cristo, eles estavam passando, eles estavam ensinando. A isso fortalece, a isso edifica, a isso transforma. A palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, edifica crente, transforma crente, muda crente, batiza crente, liberta crente, dá vitória a crente. E o costume de igreja, e os dogmas de igreja, só é contra? Não, de maneira nenhuma. Eu faço parte de uma igreja? Não, eu só estou dizendo que isso não edifica, que isso não muda crente, que isso não transforma. Eu estou dizendo que quem transforma é a palavra, é o ensinamento de Jesus Cristo. É uma coisa totalmente diferente. Para os irmãos não entenderem que eu estou desprezando o costume da igreja, desprezando os dogmas, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo que o que edifica é a palavra. O que transforma é o ensinamento de Cristo. Amém, meus queridos? Quero aqui agradecer a você uma vez mais e que esta palavra, este ensinamento, você possa assimilar alguma coisa. Eu vou, uma vez mais, usar o apóstolo Paulo, quando ele falando à igreja de Tessalônica, ele disse: examinai tudo e retém o bem. Examine o que está aqui na lição e examine o que eu estou falando. Concordou com alguma coisa? Amém. Discordou de algo? Tem uma opinião diferente? Tem um ponto de vista diferente? Não tem problema nenhum. Isto é salutar, isto é benéfico. Mas que Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue abençoando a sua família. E até a próxima lição, em nome de Jesus.